Fala, meus caros, Lucas aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre formulários no Angular e basicamente eu quero trazer duas dicas aqui interessantes para a gente com relação a isso, tá? A primeira é uma forma da gente isolar todas as configurações de formulário do nosso componente e aí toda vez que a gente for fazer, né, todos os controles ali, isso vai estar num arquivo separado e aí a gente consegue fazer isso hoje graças aí à função inject, né, do Angular. E a outra dica vai ser sobre o form container, que basicamente a gente vai conseguir criar um componente separado e é esse componente que ele vai ser usado em todos os formulários do nosso projeto para fazer todas as validações de erro. Sabe aquela mensagem embaixo, campo obrigatório, e-mail inválido? Então esse componente a gente vai isolar todas essas mensagens e aí a gente vai ver isso aqui juntos, tá? Então, antes de começar a falar, eu vou mostrar aqui, ó, um projeto que eu trouxe pra gente, tá? E aqui, ó, eu vou ter um formulário, esse formulário vai ter, ó, e-mail, senha, um nome de usuário e um togglezinho aqui, né, um input, um radio button aqui, né, pra falar que se aceita ou não aqui, né, os termos de uso, beleza? E é isso. E esse formulário aqui, ó, eu já trouxe, ó, as validações todas, ó. Então, se o campo não tá aqui, né, ele coloca a mensagem de campo obrigatório. Se o e-mail tiver inválido, a mesma coisa. A senha tem que ter pelo menos, tem que ser obrigatória, né, e tem que ter aí pelo menos 3 caracteres, tá vendo, ó? E é isso, tá? E aqui o mesmo formulário, e aí a gente vai fazer o quê? É nesse outro componente aqui que a gente vai refatorar esse cara com essas dicas aí que eu passei para vocês. Então, primeiramente, vamos ver como é que tá aqui o formulário padrão que eu coloquei aqui, tá? Tá aqui. Então eu tenho aqui, ó, nesse projeto, ó, eu tenho dois componentes aqui, ó, old waveform e new waveform. Então, basicamente, esse old waveform é o formulário padrão, que é esse aqui, e o formulário melhorado é esse aqui, o new wave, nova forma aqui, tá? Então, vamos olhar para esse cara. Então, basicamente aqui, né, eu tenho o formulário, eu estou utilizando aqui o ng-zorro aqui, com alguns componentes prontos. Mas aí, ó, tá aqui meu form, aqui tá a minha instância, né, do formulário, e ele tá aqui dentro do próprio componente, tá vendo, ó? Então, eu tenho aqui um form builder, eu faço aqui um group, vai ter aqui, né, e-mail, password, o nickname e o agree lá, que é aquele campo de concordo ou não com os termos. E todas as validações estão aqui, tá? E aqui eu tenho meu botão de submit, basicamente é isso. E beleza. E o new way aqui, ó, ele tá da mesma forma, tá vendo? Igualzinho, e é aqui que a gente vai refatorar. E aí, ó, vocês estão vendo aqui também, ó, que todas as mensagens de erros estão aqui, tá? Então, se o campo tiver 5 validações, eu vou ter 5 ifs aqui para fazer isso, tá? E essa aqui vai ser a nossa dica para isolar isso aqui do componente. Ou seja, o nosso componente ele vai ter isso tudo aqui em outro componente separado que vai fazer o controle, e aí é o form container que vai conseguir identificar que eu tenho um formulário aqui e fazer as validações pra gente. E aí a gente já vai limpar esse componente, reduzindo isso, todo esse código que fica aqui. E essa configuração de formulário aqui, ó, também ela vai sumir daqui. A gente vai deixar um arquivo de configuração específico para esse cara, tá? Então, vamos começar a fazer isso. Show! Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou vir aqui, ó, dentro de user, eu vou criar aqui um arquivo, ó, um novo arquivo, vamos colocar aqui como constantes. E aí eu vou criar um arquivo new user form.ts, tá? E aí, esse cara aqui que a gente vai jogar todas as configurações aqui do nosso formulário, tá? Beleza. Então, ó, primeira coisa de fazer, tá? Vamos criar um type control aqui para ter uma interface, no caso aqui vai ser um type, um tipo, e essa interface ela vai ter todos os tipos aqui do nosso formulário, porque a gente agora, né, desde a versão 14, a gente consegue ter o quê? A gente consegue ter formulários tipados, tá? E aí esse form aqui, ó, que eu estou utilizando, ó, eu estou chamando aqui, ó, one type de form. Então, ó, se eu vim aqui, por exemplo, ó, e tentar fazer isso, ó, this ponto, pegar aqui, ó, control, ou não, se eu quiser vir aqui, eu vim fazer um pat value, e eu alterar, por exemplo, o meu e-mail, e falar que meu e-mail ele é 10, ele deixa, tá?
Porque aqui eu estou usando um untyped form. E aí a gente vai inverter, a gente vai utilizar o non-nullable form builder, que aí a gente vai ter um formulário tipado, e aí ele não vai deixar eu fazer isso. Então uma vez que eu falei que meu formulário é um string, meu e-mail string, ele não vai deixar eu atribuir um number aqui, tá? E a gente vai fazer isso junto aqui também. Então deixa eu voltar aqui. E a gente vai criar o quê? Um type aqui. E esse type vai ser, ó, um new user form control. Eu gosto de colocar assim, tá? Esse cara vai ter o quê? Ele vai ter o e-mail. O e-mail vai ser um form control do tipo string, tá? Dessa forma, show? A mesma coisa para o password. A mesma coisa para o password. A mesma coisa para o nickname. Acho que era nickname, né? Que eu tinha colocado aqui. Isso aí. A mesma coisa para o nickname. E o agree, ele vai ser o quê? Um boolean. Sim ou não, né? True ou false ali para aceita ou não os termos. Show. E agora a gente vai exportar uma função e essa função, ó, ela vai me retornar o quê? Esse cara aqui. É essa função aqui que vai fazer o quê? A instância do meu form builder agrupar com esses meus campos aqui, tá? E aí como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui, ó, vou colocar um export. Eu vou colocar uma constante, né, uma function, perdão, uma function, e essa function vai ser meu new user form, por exemplo, tá? E aqui, ó, eu consigo fazer a tipagem desse cara. Então ele vai ser um form group, já que a gente vai trabalhar com form builder e form group, ele vai ser um form group desse tipo aqui, ó. E aí eu vou garantir que dentro desse cara eu vou ter esses campos aqui, tá? Show. Beleza. E aí aqui, ó, eu vou retornar o quê? Aí aqui sim eu vou retornar o meu FB, que é meu form builder, e fazer o group aqui, tá? Form builder, group. E aí é esse cara que a gente vai configurar aqui. Antes da função inject chegar, né, da forma que ela é hoje, a gente não poderia fazer isso, porque eu vou ter que chamar meu form builder aqui. Só que eu estou trabalhando com um arquivo TypeScript comum. Eu não tenho uma classe para instanciar isso dentro do meu container, dentro do meu constructor, né? Mas eu consigo fazer isso aqui agora com a função inject. Então eu consigo criar uma função, ó, fb igual a inject. E aí eu vou passar aqui, ó, o nullable form builder, para garantir aquilo que a gente conversou de não permitir campos nulos também. Pronto, ó. Tá aí. E aí agora eu venho aqui, ó, e configuro campo por campo. Então o e-mail ele vai ser o que? Um new form control, né? Ele vai começar como vazio. E aí aqui eu vou ter os validators. Então eu vou ter os validators. E aí no caso os validators para esse cara é o e-mail e o required, né? O e-mail required, tá vendo? E eu vou colocar aqui, ele também ele é um nullable true, tá? Show. Opa. É isso. Eu tenho que importar aqui o... Não, já importou. Beleza. E aí, ó, ele tá me dando um erro, ó, porque ele tá falando que tá faltando os outros tipos, ó. Então falta, ó, nickname, password e agree. Então, ó, vamos colocar nickname, password e agree. Então, ó, o password, nickname e o agree. Ó, show. E aí, ó, o agree, ele vai começar como false, né? Que é aí o que a gente tinha definido como boolean, então esse cara começa como false. Os outros todos são string, ele pode começar dessa forma, tá? Dessa forma aqui. Se eu colocar nulo aqui, ele não vai deixar, porque a gente está com um campo que ele não pode ser nulo, beleza? Isso aí vai dar mais segurança aqui para a validação do nosso formulário e tal. A gente vai, dependendo da situação, se a gente está trabalhando com controle dinâmico, isso aqui vai facilitar muito a nossa vida para não ter que ficar validando se o formulário ele retornou ali o tipo que a gente queria ou não, tá? Show! E aí já está pronto. E aí a gente pode vir aqui, ó, e remover tudo isso, ó. Eu posso remover o form builder, eu posso remover tudo isso, e aí, ó, eu só vou fazer o quê? Isso aqui, ó. Acabou, tá? E aí, ó, se eu salvar aqui, ó, só pra gente confirmar e abrir aqui, ó, ele tá funcionando da mesma forma, tá vendo? Tá funcionando da mesma forma, tá? Aqui tá dando erro, né, no formulário, porque eu acho que eu copiei os validators errado, né? Então, ó,
o password não é e-mail, né? O password, cadê? Aqui. Agora eu apaguei, né? Deixa eu voltar aqui no outro que eu tinha aqui no outro, ó. Não, o password, ó, ele é min length e o nickname é só o required. Então, ó, o password não vai ter esse e-mail e aqui no nickname eu só vou ter o required. Pronto. E agora não. Agora sim, ó. Tá vendo? Ó? Campo obrigatório, campo deve conter 3 caracteres. Ou seja, a gente já pegou, ó, e otimizou aqui várias linhas, deixando o nosso componente mais limpo e separando essa lógica toda para cá, tá? E aí outra coisa que eu gosto de fazer aqui também, pessoal, geralmente a gente cria às vezes um type também para o nosso formulário, né? Então é um type tipo e-mail, tipo string, password, tipo string. Só que aqui eu não tenho esse cara, né? Eu tenho aqui, nesse meu tipo aqui, eu tenho o e-mail ele não é um string, ele é um form control. Mas às vezes eu preciso daquele tipo que seria equivalente, ó, esse tipo aqui, né? Que seria, por exemplo, um user, né? Um tipo user. E aí esse cara, ele seria esse cara aqui, né? Mas a gente consegue inferir com o return type, a gente consegue inferir esse tipo aqui do nosso próprio formulário aqui, tá? E aí como é que a gente pode fazer isso? E aí, em vez de eu criar esse cara, tá? Eu posso vir e fazer o quê? Eu posso criar aqui, ó, um type que eu exporto, né? Export type. E esse cara eu chamo de new user group form, tá? New user form group, acho que é melhor. Form group, tá? E aí esse cara, ó, eu faço um return type e aí ele vai ser, ó, type of, do tipo do quê? Do retorno dessa nossa função. Porque essa nossa função, ó, ela retorna um form group desse cara. Então, ó, ele vai ser do tipo de retorno que eu tenho aqui, tá? E aí você passar o mouse aqui, ó, e ele é um form group, tá? Desse cara. Ou seja, eu inferi o retorno desse cara aqui, tá? Dessa minha função. E aí o tipo, de fato, ó, esse aqui, como é que eu defino ele? Eu posso definir aqui, ó, export, tá? Type, e eu posso colocar new user dessa forma, ou new user form value, tá? E aí esse cara, ó, eu vou chamar o return type da mesma forma, beleza? Aí aqui dentro, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara, tá? E eu vou chamar aqui, ó, uma propriedade que eu tenho que é o get raw value. E tá feito, ó. Se eu passar o mouse aqui, ó, ele vai ter exatamente o tipo que eu quero. Então, se eu precisar usar esse tipo aqui em outro local da minha aplicação, eu já tenho um tipo pronto aqui, tá vendo, ó? Que é a interface com os campos de fato. E aí eu não preciso definir esse cara aqui a mais. Eu inferi o tipo aqui do meu formulário. Show! Tá feito, tá? Então agora a gente vai para a nossa segunda dica. Como é que eu consigo reduzir essas validações e essas mensagens de erro, tá? E aí que a gente vai entender o control container aqui, tá? O control container, tá? Ele é uma estrutura, né? Uma classe aqui do Angular que, uma vez que a gente coloque e instancie ele dentro de um outro componente, se esse componente ele tiver um formulário, a gente vai conseguir acessar o controle desse formulário através desse cara, tá? E aí, vocês vão entender como é que isso vai funcionar aqui na prática, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou criar um componente aqui, então aqui, ó, criar uma pasta, ó. Não, posso criar um componente direto, né? Aí eu vou colocar esse cara, custom validation messages. Talvez, acho que fique legal assim, ó. Vamos colocar esse cara aqui. Aí vamos esperar ele criar. Criou, tá? Eu gosto de colocar uma pastinha, components para essas coisas. Components. E aí eu vou arrastar esse cara aqui para dentro. Show! Tá aqui, tá? E aí, eu vou deixar tudo num arquivo só. Então eu vou remover todos esses caras. E aí, ó, eu vou deixar o meu template aqui. Os meus styles aqui, dessa forma. Então vai ficar desse jeito aqui, tá? Show! Para facilitar a nossa vida aqui, tá? Eu já trouxe aqui pronto, eu vou colocar aqui pra gente entender, porque não tem muito segredo, tá? Deixa eu pegar ele aqui e arrastar. Tá aqui. Então, esse aqui vai ser o template e esse aqui vai ser os estilos, tá?
só para a gente facilitar, e aqui eu vou colocar toda a lógica. Então, ó, vou importar o que tem que importar. Opa. Beleza, tá aqui, tá? Então, ó, vamos entender. Aqui no meu template, ó, não, antes da gente entender isso aqui, vamos aqui para baixo, tá? O que eu fiz? Eu coloquei alguns inputs nesse cara, tá? O primeiro input é o control name. É basicamente aqui, ó, qual que é o field, o campo que a gente está fazendo a validação aqui. Então, esse campo vai ser e-mail, password, nickname. Então, para cada cara aqui, ó, do meu campo, ó, para cada item, né, para cada campo do meu formulário, eu vou ter que chamar esse componente e eu vou passar o control name, né? O control name, isso aí, o control name, que aqui vai ser password, ali em cima vai ser e-mail e por aí vai. Então esse aqui é um input que vai trazer qual que é o campo, né, que a gente está validando. Eu trouxe aqui min length e max length, tá? Então quando o campo tiver tamanho mínimo e tamanho máximo, eu coloquei esses inputs que são opcional, porque aí a gente, passando esse input, eu consigo customizar a mensagem e resgatar lá, por exemplo, ó, esse valor 3 aqui, ó, e eu concateno para mostrar para a pessoa aqui, ó, é 3 caracteres que tem que ter mínimo nesse campo, entendeu? E esse campo é opcional. Então, por exemplo, e-mail não tem o min length aqui, tá? Então eu não preciso passar o min length para o e-mail, tá? E aí a gente podia refinar mais aqui, colocar, por exemplo, o max, tá vendo, ó? Que é o valor máximo, o mínimo no caso, né? O valor máximo aqui também, tá vendo, ó? E aí conforme você for aumentando os seus controles, a gente vai colocando mais itens, tá? E aí aqui que a mágica acontece. Então, ó, eu injetei aqui, ó, uma instância do control container, tá? E aí, ó, ele até fala aqui, ó, é uma classe base para diretivas que contém múltiplos registros e instâncias de um ngcontrol, tá? Então esse cara ele vai conseguir acessar o controle do nosso formulário, que é o que a gente precisa para fazer o quê, tá? Eu preciso acessar o controle aqui para validar se o campo ele tá o quê? Inválido ou não, para mostrar minha mensagem. E esse cara que vai fazer isso, tá? E eu criei dois gets aqui, tá? Um get form, que ele basicamente ele vai retornar ali, ó, o grupo, né, de controle que a gente está fazendo, e um get control, que basicamente ele vai fazer o quê? É como se eu fizesse um form get e-mail, por exemplo. Ou seja, ele vai acessar o controle do campo. Então aqui eu acesso o controle do formulário, tá? Isso aqui é útil se a gente tiver um formulário que a gente tem que validar dois campos simultaneamente, tipo senha e confirmação de senha. E aí eu preciso talvez ter esse cara para conseguir fazer isso, beleza? E aí, ó, aqui no meu template, o que eu faço? Ó? Se eu tenho uma instância de controle, ela está inválida e o usuário clicou e começou a digitar alguma coisa, e aí sim, ó, é aqui que eu vou fazer os vários ifs que eu preciso. Ou seja, se esse controle ele é required, eu vou mostrar uma mensagem de campo obrigatório. E-mail, min length, max length, pattern, né, se eu tiver um padrão com regex. E aí a gente pode ir aumentando aqui conforme a necessidade, tá? Show! E aí, todas as validações elas vão ficar nesse cara aqui. A gente vai remover isso do formulário, tá? E eu acho que está pronto. Então, se a gente vier aqui agora, tá? E pegar esse cara no nosso componente, vamos importar aqui. Importei. E aí, ó, esse cara aqui eu vou remover e vou chamar o que? O app custom validation message. E aí ele tem um campo que é obrigatório, que é o control name. Esse campo ele é obrigatório, tem que ser. E esse control name ele vai ser o que aqui? E-mail. Pronto. Esse campo é obrigatório, e-mail. Vamos ver se ele funcionou. Tá aqui, ó. Campo obrigatório, endereço de e-mail inválido. Entendeu? Vamos fazer a mesma coisa para os outros. O password, ó, ele tem um min length. Então, quando ele tem um min length, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar o control name, que é o password, e eu tenho que passar o quê? O min
length, que é 3 nesse caso, entendeu? E aí esse cara ele fica dinâmico, tem campo que vai ser 3, tem campo que vai ser 10 e por aí vai depender da sua validação, tá? O password, o nickname acho que ele só tem, ele só tem o required, né? O required não preciso de outra informação aqui. E por fim, aqui no caso é nickname, né? E por fim o agree. O agree, cadê ele? Agree nem tem, né? Aqui, deixa assim. E vamos ver lá. Formulário melhorado. Campo obrigatório, 3 caracteres. Nickname, campo obrigatório, 3 caracteres, tá? Ou seja, a gente conseguiu, ó, remover tudo isso, tá? E aí, sei lá, sua aplicação tem 20 formulários? Cara, são no mínimo aí 20 vezes N fields que você vai ter aí que a gente consegue otimizar com esse cara aqui, tá? Entendeu? E, assim, eu uso isso aqui sempre nos meus projetos. Eu acho uma ferramenta sensacional. E é isso, galera. Então, resumindo, a gente viu uma forma aqui de melhorar ali a escrita do nosso componente, direcionando para um arquivo de configuração toda a configuração do nosso formulário, todas as validações do nosso formulário. E a gente viu uma forma mais interessante de lidar com mensagens de erro em campos de formulário, utilizando aí o Form Container, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal para me ajudar. E fechou. Valeu e até a próxima.